pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Flávio e hoje nós chegamos ao dia 145 da nossa jornada de 180 dias. Ontem nós conversamos sobre bênção, vocês se lembram? E hoje eu quero continuar exatamente nesse assunto, mas indo um pouco mais fundo, ok? Porque existe uma pergunta que precisamos aprender a fazer. Será que tudo aquilo que eu considero uma bênção realmente é uma bênção de Deus? Pensa comigo. Nós estamos cercados de coisas boas. Nós temos pessoas, temos oportunidades, temos recursos, temos saúde, temos capacidade de trabalhar, temos conhecimento, temos relacionamentos e temos também o próprio dom da vida. Tudo isso pode ser recebido como expressão de bondade de Deus. Na verdade, até algo tão simples quanto respirar deveria nos lembrar da dependência que temos do Senhor. Você concorda comigo? Você acordou hoje? Você respirou? Seu coração está batendo? Você consegue enxergar? Você consegue ouvir? Você consegue caminhar? Então pare por alguns segundos e perceba quantas coisas Deus já colocou na sua vida, antes mesmo de você fazer qualquer coisa. Aqui existe um problema. O nosso coração facilmente começa a acreditar que tudo aquilo que temos é resultado exclusivamente do nosso esforço. Eu trabalhei, eu estudei, eu lutei, eu conquistei. E sim, existe responsabilidade humana. Precisamos trabalhar, precisamos estudar, precisamos tomar decisões, precisamos nos esforçar. Mas pense comigo, para trabalhar, você precisa de força. Para estudar, você precisa de uma mente capaz de aprender. Para correr atrás dos seus objetivos, você precisa estar vivo. E para fazer tudo isso, você precisa, inclusive, respirar. Então, até aquilo que fazemos com nossas próprias mãos depende de recursos que não criamos, não é verdade? Sem Deus, nós não conseguimos sustentar nem mesmo aquilo que imaginamos controlar. É por isso que precisamos desenvolver um coração agradecido. Mas agora vem uma parte ainda mais importante. Nem tudo aquilo que parece bom aos nossos olhos necessariamente produz o bem que Deus deseja para nós. Uma oportunidade pode parecer maravilhosa, mas pode afastar você do Senhor. Uma conquista pode trazer alegria, mas também pode alimentar o orgulho. Uma determinada situação pode parecer uma perda, mas pode produzir maturidade espiritual. Então, como podemos avaliar isso? Eu quero propor hoje aquilo que podemos chamar de código da bênção verdadeira. Código da bênção verdadeira. Eu quero que você guarde duas perguntas que podem funcionar como filtros para avaliar aquilo que acontece na sua vida, ok? Primeiro filtro, isso está me aproximando de Deus? Pare e pense. Aquilo que você recebeu, aquilo que você conquistou, aquilo que está acontecendo com você, isso está fazendo para buscar mais o Senhor? Ou está fazendo você se afastar? E agora vem o segundo filtro. Isso está me tornando mais parecido com Jesus? Essa é uma pergunta poderosa, porque uma coisa pode parecer uma grande bênção, mas se ela está alimentando em você orgulho, vaidade, egoísmo, ganância, ou afastando de Deus, talvez você precise rever a maneira como está enxergando aquilo. Imagine que alguém receba uma grande riqueza. Isso, por si só, não significa que essa riqueza seja uma bênção na vida daquela pessoa. Se aquilo faz com que ela se torne arrogante, comece a desprezar os outros, que abandone a Deus e passe a viver somente por aquilo que possui, esse recurso recebido pode se transformar numa ferramenta de destruição. O problema não está necessariamente naquilo que chegou às suas mãos. O problema pode estar naquilo que fazemos com que recebamos, com que nós recebemos. Por isso, não pergunte somente, Deus me deu isso? Pergunte também o que isso está produzindo em mim. Está me levando para mais perto de Deus? Está formando em mim o caráter de Cristo? Se a resposta for sim, então existe algo precioso acontecendo. Mas existe também outro tipo de situação.
Às vezes, aquilo que nós chamaríamos de perda, de dor, de fracasso ou sofrimento pode produzir frutos espirituais profundos. Eu vivi isso, assim, em 2022. Passei por uma das experiências mais dolorosas da minha vida, a perda de um ente querido. Foi uma situação extremamente difícil, uma dor que eu não escolheria viver, mas naquele período, Deus trabalhou profundamente no meu coração. A dor me levou para mais perto dele. Eu orei mais, busquei mais o Senhor, aprendi a depender mais dele. E aquela experiência também produziu transformação dentro de mim. Deus utilizou aquela dor para trabalhar áreas do meu caráter e me ensinar coisas que talvez eu não tenha aprendido da mesma maneira em um período tranquilo da minha vida. Isso não significa que a perda tenha sido boa em si mesmo. Não significa que eu desejasse aquela situação. Significa que Deus foi capaz de produzir algo bom em meio àquilo que era doloroso. E existe uma diferença enorme entre duas coisas. Nem toda dor é bênção, mas Deus pode transformar até mesmo uma experiência dolorosa em instrumentos de crescimento. E existe também algo ainda mais bonito nisso. Aquilo que Deus trabalhou em mim, depois pôde ser usado através de mim. Pessoas que enfrentavam dificuldades semelhantes puderam receber aconselhamento. Pessoas que tinham problemas com seus pais puderam conversar comigo. Minha própria experiência passou a servir para cuidar de outras pessoas. Percebe? Aquilo que foi uma ferida, nas mãos de Deus, pode se transformar em instrumento de cuidado. Por isso, talvez você esteja vivendo hoje alguma situação que não consegue compreender. Talvez você esteja perguntando: por que Deus permitiu isso? Por que estou passando por isso? Por que que essa porta se fechou? Por que essa situação está acontecendo comigo? Eu não vou dizer que tudo o que acontece é automaticamente uma bênção, mas eu quero convidar você a fazer duas perguntas. Isso pode me aproximar mais de Deus? E isso pode formar em mim o caráter de Cristo? Talvez você descubra que Deus está trabalhando em lugares que você ainda não consegue enxergar. E talvez, mais adiante, aquilo que hoje parece apenas uma dificuldade se transforme em seu testemunho. Agora, faça uma pausa. Pense em uma situação que você está vivendo atualmente e aplique o código. Isso está me aproximando de Deus? Isso está me tornando mais parecido com Jesus? Se estiver, agradeça. E se não estiver, peça ao Senhor sabedoria para saber como lidar com aquilo. Porque a verdadeira bênção não pode ser medida apenas pelo tamanho daquilo que recebemos. Ela também precisa ser percebida pelo fruto que produz em nossa vida. E aí, vamos orar um pouco? Ore comigo assim: Senhor, obrigado por tudo aquilo que tens colocado em minha vida. Dá-me discernimento para não chamar de bênção aquilo que me afasta de ti. Ensina-me a enxergar cada situação à luz da tua vontade. Que aquilo que eu receba, seja bom ou seja difícil, possa produzir em mim mais intimidade contigo e mais semelhança com Jesus. E se houver alguma dor que o Senhor esteja permitindo que eu atravesse, ajuda-me a confiar em ti e a aprender aquilo que queres formar em meu coração. Usa também minha história para abençoar outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. E depois dessa oração, guarde essa frase com você: a verdadeira bênção não é simplesmente aquilo que chega através das minhas mãos. É aquilo que nas minhas mãos Deus me aproxima dele, me torna mais parecido com Cristo. Ok? Eu vou repetir. A verdadeira bênção não é simplesmente aquilo que chega até as minhas mãos. É aquilo que, nas mãos de Deus, me aproxima dele e me torna mais parecido com Jesus. Esse é o nosso código. Quando algo acontecer, não olhe apenas para o que você recebeu. Olhe para aquilo que está produzindo em você. Está levando você mais para perto de Deus? Está formando Cristo em você? Então, existe algo que precisa ser valorizado. Porque no final, sem Deus, nós não podemos fazer nada. É nele que estão as verdadeiras bênçãos. Nós somos
Ministério da Restauração da Alma, da Igreja Luz da Vida de Navegantes. E eu te vejo amanhã no próximo vídeo. E lembre-se, não caminhe sozinho. Nos procure, fale conosco, ok? Até amanhã. Que Deus te abençoe.